Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E você, já pensou em fazer um curso de graduação ou de pós-graduação nos Estados Unidos? Pois é, hoje a gente não vai contar a experiência de um estudante que fez intercâmbio, como é de costume aqui no podcast. Em vez disso, a gente vai conversar com um pessoal que ajuda muito, olha, mas muito mesmo, a colocar alunos brasileiros em universidades americanas. E eles estão aqui bem pertinho. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Eu vou conversar agora com o Pedro Girardello, que trabalha na UDESC, ele é advisor do Education USA. O Education USA é uma rede de escritórios, de centros, ligados ao Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos. Lá o Departamento de Estado seria o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores aqui. Tem mais de 400 centros espalhados em 180 países, cerca de 40 aqui no Brasil, e um deles, que é o único escritório aqui de Santa Catarina, fica dentro da UDESC e é ali que trabalha o Pedro Girardello, que é advisor, né, conselheiro, numa tradução livre assim, do Education USA. Tudo bem, Pedro? Eu queria começar te perguntando como é que funciona o Education USA, que tipo de serviço ele oferece para os estudantes e para que serve em si o Education USA. Tudo bom, Carlito? Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá. O Education USA, que nem tu falou, é uma rede de apoio a todo mundo que tem vontade de estudar nos Estados Unidos. Então, a gente faz orientação personalizada para quem quer fazer graduação, pós-graduação, cursos de inglês, cursos de verão ou qualquer outro programa acadêmico vinculado a instituições de nível superior dos Estados Unidos. A gente também faz tradução de documentos e eventos e workshops e feiras aqui no Brasil de apresentação de universidades americanas. A gente teve até uma bem bacana ano passado, em que a gente conseguiu trazer 15 universidades dos Estados Unidos para cá, representantes dessas universidades que fazem o processo de admissão, para conversar diretamente com os alunos aqui do Brasil, tirar dúvidas e fazer orientação de como é que eles podem fazer uma aplicação bem sucedida numa dessas universidades nos Estados Unidos. Então, nossa missão é essa, é fazer com que qualquer um que queira estudar lá e não saiba como, a gente mostre o caminho. Pedro, é bom a gente esclarecer também, porque o podcast se chama Intercâmbio, né? O Education ele trabalha com mobilidade estudantil, mas não é exatamente intercâmbio, né? Não é aquele intercâmbio que a gente tem na UDESC, que o aluno de graduação vai lá fazer um semestre e volta, né? É um pouco diferente. Você pode explicar um pouco melhor? Por trabalhar na SCI da UDESC, a gente trabalha bastante com esses intercâmbios, né? Que são os intercâmbios acadêmicos que a UDESC já oferece. Até em função de ter o Education na UDESC, a gente está conseguindo convênios bem bacanas para os nossos alunos fazerem intercâmbio acadêmico em universidades dos Estados Unidos, coisa que a gente não tinha antes. Mas é uma porta que a gente está abrindo agora e que eu acho que no futuro vai ter bastante gente interessada em fazer. Mas qual que é a diferença do Education USA para esses programas de intercâmbio para os nossos alunos? O Education se propõe a que o aluno consiga uma graduação, uma pós-graduação ou qualquer título que seja do interesse do aluno lá fora. Então, é para um aluno de nível médio do estado de Santa Catarina que quer fazer uma faculdade de graduação no exterior. Ou para um aluno nosso da UDESC que está terminando uma graduação e quer fazer uma pós, um mestrado. Ou um mestre que quer fazer um doutorado. Ou alguém que quer fazer uma especialização lá fora, um profissional de qualquer área que seja aqui do estado, que quer fazer uma capacitação lá. Ou alguém que quer fazer um curso de inglês. O cara quer aprimorar o inglês, quer aprender estando lá dentro, imerso na cultura, ele vem conversar com a gente orienta ele a fazer uma aplicação bem sucedida lá. É um pouco diferente do funcionamento que tem aqui no Brasil, que o aluno faz um vestibular e entrou ou não entrou, faz o Enem, tem a nota, entrou ou não entrou. Lá é um pouquinho diferente, por isso que a gente entra na jogada. Lá o aluno, primeiramente, tem que falar inglês, então tem provas de proficiência, ele tem que escrever uma redação, ele tem que ter cartas de recomendação de professores e tem mais de 5.000 universidades lá.
Então o pessoal chega para a gente querendo estudar em Harvard, por exemplo. Mas não é bem assim, porque tem 5 mil universidades que o país oferece. Às vezes aquele aluno já ouviu falar em Harvard, mas o perfil dele é o perfil de uma outra faculdade tão boa quanto que ele nem ouviu falar. Então por isso a gente trabalha com o conceito de right fit, que é o encaixe ideal. E por isso que o processo é personalizado para cada aluno. Às vezes o aluno nem sabe, mas tem uma faculdade que é exatamente o que ele busca, que ele não conhece ainda. Por exemplo, o cara daqui de Florianópolis gosta muito de surfar. Então ele quer estudar numa faculdade que tenha praia perto, que tenha onda na praia perto. Então a gente tem que dar um jeito de achar uma faculdade para aquele rapaz que atenda a demanda dele. Não é a gente que vai oferecer a faculdade, é a gente em conjunto com o aluno que vai achar a melhor faculdade para o que ele tem. E isso passa pela questão do clima, pela questão financeira, enfim, tem 1000 variáveis que a gente pode citar que vai fazer com que a faculdade A, B ou C seja melhor para aquele aluno específico. Então é um trabalho que começa antes do aluno escolher a universidade onde ele vai, né? Porque são 4.700 ou mais universidades nos Estados Unidos e, como você disse, é impossível que o aluno tenha informação sobre todas as faculdades para poder escolher qual é a melhor para ele, né? Mas vocês ajudam ele a escolher dando ferramentas para ele escolher isso ou dando uma lista fechada. Na prática, como é que funciona esse apoio? Não, a gente não gosta de forçar nada em cima do aluno. Até assim, em comparação com outras agências que não são a oficial, porque o Education USA, por ser parte do governo americano, do braço do Departamento de Estado, como tu disseste, é considerado a agência oficial de orientação para estudar nos Estados Unidos. Outras agências têm contatos e convênios com faculdades específicas, e eles vão tentar levar o aluno para aquela específica em troca de uma comissão. A gente, por representar o governo, não pode fazer isso. Então a gente quer que o aluno estude lá na melhor faculdade para o aluno. Agora, qual dessas 4.700 é a melhor para aquele aluno é o trabalho que a gente faz para identificar em conjunto. Então, a primeira etapa do processo seria escolher as faculdades certas que atendem à necessidade daquele aluno. Depois, a gente sabe que estudar nos Estados Unidos não é uma coisa barata, é um processo caro. As faculdades lá não são públicas, ou melhor, até as faculdades públicas dos Estados Unidos são pagas, não é que nem o Brasil, né, em que as públicas são gratuitas. Então, em função disso, a gente sabe que boa parte do processo envolve a questão do financiamento. Principalmente para alunos do Brasil, o valor é bem alto. Então, o que a gente faz? A gente tem bastante contato e bastante de referência com universidades lá que oferecem bolsas para alunos aqui do Brasil. A gente não pode prometer para ninguém que a gente vai conseguir uma bolsa 100%, porque não depende da gente. A gente faz o possível para que isso aconteça, mas a decisão final é das universidades. Agora, a gente consegue sim, para boa parte dos alunos, bolsas que ajudam em muito a possibilidade do aluno conseguir estudar lá. A gente também tem meios de conseguir que o aluno estude, mas também trabalhe nas horas vagas. E aí, com esse trabalho e a bolsa da universidade, ele tem um dinheiro extra para poder se manter lá. A terceira etapa é preparar uma candidatura bem-sucedida, que envolve cartas de referências de professores que ele possa ter aqui no Brasil, que envolve testes e preparação para os testes que são requisitados por cada universidade, preparação para poder fazer a prova de proficiência de inglês. Em se passando dessa etapa, a gente também se envolve na questão do visto, porque a gente sempre ouve falar de brasileiros que não conseguem vistos ou que têm o seu pedido de visto rejeitado. Isso, através do Education USA, por ser parte do governo, não acontece. Tá? A gente tem contatos no consulado. Na verdade, o consulado que representa a Santa Catarina é o de Porto Alegre agora. Então a gente tem contatos lá em Porto Alegre que nos ajudam e a gente conversa com eles em parceria para poder fazer com que esses alunos que a gente está orientando e a gente está recomendando para eles não tenham problema com visto. Então esse também é um trabalho legal que o Education USA faz para poder ajudar os alunos que têm interesse em estudar lá. E a etapa final do processo, depois de faculdade escolhida, depois de visto emitido, é fazer reuniões com os alunos para preparar para a partida. Então tem muitas coisas da cultura americana que um aluno pode não saber, são dicas, né? Pequenas dicas e toques de como se comportar, o que faz, o que tem que levar, o que não tem que levar, questão de visto, questão de passaporte, o que precisa, o que tem que tomar cuidado ao chegar lá, que é a reunião mais divertida do processo, é claro, porque o aluno já está garantido, já sabe para onde vai, só está curtindo a ida, para poder ajudar o aluno a se dar bem lá nos Estados Unidos. Então esse é o trabalho que a gente faz. E a gente não faz só para alunos da UDESC.
É para qualquer pessoa de Santa Catarina que esteja interessada em estudar nos Estados Unidos. Se a pessoa for do Paraná, não tem problema. Tem escritórios em Londrina e Curitiba que vão fazer a mesma orientação que a gente faz aqui em Santa Catarina para poder levar os alunos para os Estados Unidos para poder estudar lá também. Pedro, além do visto que você já citou, vocês prestam um apoio para outros tipos de documentação que o aluno precise também? Sim, um exemplo são as traduções, porque na hora de aplicar para as universidades americanas, tu precisas, além do teu histórico escolar e toda a documentação comprobatória da tua formação aqui ser enviado para os Estados Unidos em original, em português, tu precisa também dessa mesma documentação traduzida para o inglês. A gente sabe que tradução juramentada aqui no Brasil é caro, então é um custo alto para os alunos que vão fazer essa aplicação. Então, o Education USA, por ser parte do governo americano, a gente tem autonomia para fazer tradução para fins acadêmicos. Então, o que isso significa? O aluno que vem se aconselhar com a gente para poder estudar lá, ele traz a documentação dele para a gente, digital, a gente traduz, a gente carimba e a gente pode devolver para o aluno em papel timbrado para ele poder apresentar nos Estados Unidos e tem o mesmo peso para fins acadêmicos em universidades americanas apenas de um documento feito via tradução juramentada aqui no Brasil. Então é uma outra forma de facilitar a vida do aluno que quer estudar lá. Pedro, só para ficar bem claro, então o Education USA, ele não faz o processo seletivo, vamos dizer assim, para ingressar na universidade em si. Isso é uma relação direta do aluno com a universidade americana, mas ele presta apoio em todas essas etapas que você citou para que ele possa fazer a seleção, para ele possa fazer a aplicação para a universidade mais adequada para ele e que ele possa aumentar a taxa de sucesso dele nessa aplicação, é isso? É isso. A gente não faz pelo aluno, a gente faz em conjunto com o aluno. Hoje tem mais de 16 mil alunos do Brasil estudando nos Estados Unidos, e é um número que está aumentando em média 10% a cada ano. É claro que esse ano vai ser um pouquinho mais complicado em função da Covid, mas a gente espera que ainda assim tenha aumento, porque, que nem tu falaste, a gente já está com quase 40 escritórios no Brasil, e todos eles, em todos os estados, prestam esse apoio. Está ficando cada vez mais fácil para os alunos daqui que tem o conhecimento de como é que entra no Brasil, que é vestibular, entra ou não entra, de poder, com a ajuda do Education USA, fazer uma graduação ou pós-graduação nos Estados Unidos. É claro que a gente não faz a aplicação em si, mas a gente ajuda na redação, a gente ajuda na correção, a gente dá dicas, a gente entra em contato com a universidade, se for preciso, para esclarecer qualquer dúvida. Enfim, a gente faz o meio de campo para que cada vez mais alunos nossos aqui do Brasil tenham a possibilidade, a oportunidade de fazer um curso numa instituição de ensino superior dos Estados Unidos. Legal, Pedro. Então, para fechar, assim, só para resumir a nossa conversa, então, o Education USA, ele oferece um apoio em que o candidato, né, o estudante que quer estudar nos Estados Unidos, ele pode procurar vocês já antes mesmo de saber para onde ele quer ir, né? Inclusive, vocês ajudam nessa escolha, né? Então, nós temos, assim, o que o Education USA faz? Ele ajuda o estudante a escolher a universidade, ele ajuda o estudante a conseguir financiamento, né, uma forma bolsa ou trabalho, ou uma forma de financiamento para ele se manter nos Estados Unidos durante o curso, ele ajuda na preparação para aplicar lá, para fazer a seleção para a universidade escolhida, ele ajuda em trâmites burocráticos, alguns como visto, tradução, e ajuda a preparar o aluno para a viagem. São essas as etapas, então, do serviço prestado pelo Education USA, correto? São essas etapas. Como o processo todo para uma graduação, vamos pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, demora de 1 ano a 1 ano e meio, a gente pede que os alunos de ensino médio venham falar com a gente no final do segundo ou começo do terceiro ano. Porque daí, quando ele terminar a graduação dele, ele já vai estar engatilhado, o ensino médio dele já vai estar engatilhado para poder emendar a graduação nos Estados Unidos. Não é um processo de um dia para o outro, então a gente precisa de tempo hábil para poder fazer todo esse processo com calma e chegar no final do processo com opções de faculdade para ele fazer nos Estados Unidos. O mais legal de tudo é quando chega no final do processo e o aluno tem 2, 3, 4 universidades querendo levar ele e brigando por esse aluno nosso. Essa é a parte mais legal, com bolsa e tal. Outra coisa legal que o Education USA trouxe para o Desk são uns editais que aparecem, como por exemplo o SUSI for Students, que é o Study in the US. Isso que é SUSI, Estude nos Estados Unidos. Como é que funciona? Tem uma seleção nacional no Brasil todo de alunos, com base no histórico, para levar para os Estados Unidos custeado por eles. Então, o Education USA leva para os Estados Unidos, na verdade é o Departamento de Estado que leva, mas a gente faz a seleção junto com o pessoal do consulado, de alunos que vão lá nos Estados Unidos passar 1 mês com passagem, hospedagem, alimentação e transporte custeado pelo governo americano para conhecer o modelo de ensino.
é bacana porque uma aluna nossa lá do CCT de Joinville foi contemplada nesse edital no ano retrasado, e ela foi para os Estados Unidos, passou um mês circulando lá, tendo palestras, cursos de empreendedorismo, conhecendo os campos mais legais e mais avançados que eles têm lá, para voltar para cá e contar para os amigos dela. E desenvolver uns outros projetos que ela está fazendo lá em Joinville muito bem, mas são esses editais que o Education USA abre na UDESC, que também fazem com que esse serviço dê frutos para a UDESC, porque a gente está dentro da UDESC e a UDESC também tem que se beneficiar com isso. Então, além dos convênios que a gente está tendo a possibilidade de fazer com essas universidades americanas, também a gente participa desses editais, e é claro que os nossos alunos são os maiores beneficiados disso, porque a divulgação é feita basicamente ali na UDESC. Mas é um programa, é um modelo que o Education USA implanta no mundo todo, que é para fazer um benefício recíproco, né? Se a gente está levando alunos para lá, também tem que ter uma contrapartida para os órgãos que estão recebendo o escritório do Education USA dentro dos seus campos, aqui no Brasil, né? Legal, a gente conversou aqui com o Pedro Girardello, que é advisor do Education USA, ele é responsável aqui pela unidade do Education USA, ligada ao governo americano, que atende Santa Catarina, um escritório que fica dentro da UDESC, e ele falou aqui para a gente as oportunidades que esse escritório abre para ajudar as pessoas a estudar nos Estados Unidos, seja fazer cursos de graduação ou de pós-graduação, cursos de inglês ou cursos de verão. Obrigado, Pedro, pela tua participação aqui no podcast. Valeu, Carlito, obrigado. E quem tiver interesse, por favor, passe na reitoria da UDESC, me mande um e-mail, pgdacosta@educationusa.org ou pedro.costa@udesc.br. E a gente conversa por ali para marcar um encontro e ajudar quem tiver interesse a realizar esse sonho de estudar fora. Valeu, Carlito, abraço, obrigado. Tá dado o recado, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio do podcast o link da página do Education USA e os contatos do Pedro. E segue a gente também no Instagram, no @intercâmbiopodcast, tudo junto. Lá também tem informações não só sobre o que rola no podcast, mas também muita coisa legal para quem pensa em fazer intercâmbio. E também dá para falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Segue a gente. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.